Não, deixa ele. Tempo de lida. Muito obrigado, deputado Pena. Vou tentar convencê-lo. O voto no Brasil não é propriamente obrigatório. Aliás, em 2014, nada menos do que 45 milhões de brasileiros aptos a votar não votaram em nenhum de nós aqui para deputado. E o que é obrigatório? Estar quites nesse país burocrático com a justiça eleitoral. E estar quites com a justiça eleitoral é de uma enorme simplicidade. No dia da votação você pode justificar sua ausência por razão médica ou estar em outro domicílio eleitoral, basta apresentar até uma passagem de condução coletiva. Segundo lugar, você pode pagar uma multa de R$ 3,51 a perder de vista, em tempo largo. E por fim, por que nós, num debate que está aberto, tem polêmica, é vivo na militância do PSOL e na nossa própria bancada, nos trata de uma questão de princípio pétrea, vamos optar por manter o sistema atual, do voto como direito e como dever. Porque, por exemplo, um argumento sedutor e que tem seu lastro na realidade. Com o voto facultativo, não haverá mais curral eleitoral e compra de votos. A realidade, infelizmente, não confirma isso. Na República Velha do Brasil, também chamada de República dos Coronéis, o que avultava eram os currais eleitorais, o voto de cabresto, e não era o voto obrigatório. Hoje, nos Estados Unidos, que o DEM traz aqui como modelo para o voto dito voluntário, existe o chamado, o deputado Aleluia deve conhecer, street money. O que significa isso? O cabo eleitoral, que a nossa legislação vai continuar permitindo nessas quantidades inaceitáveis que adulteram o processo eleitoral. O cabo eleitoral tem uma função: conduzir os eleitores às urnas, às sessões. Eles são remunerados para isso e muito operosos naquela democracia em que metade da população não escolhe o presidente, os governadores. Por fim, eu volto lá atrás ainda, Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que a soberania popular, lá no auge da Revolução Francesa, contra o poder absolutista, a soberania popular pressupõe a inteira liberdade do cidadão como servidor e escravo dos processos coletivos. Nós vamos propor aqui, em consequência do voto voluntário, o imposto voluntário também. É uma boa ideia, mas vamos deixar isso, não pagar o imposto ou não votar, para a saudável desobediência civil de quem quiser contestar o sistema como um todo. Até lá, ressalvando que o debate é vivo na bancada, não temos uma posição consolidada e cristalizada, é melhor manter o sistema como está, até porque a experiência dos países que são de fato maioria no mundo, de voto facultativo, reduz significativamente a participação das maiorias e consolida um grupo no poder, em geral, de mais força econômica. Então, é claro, toda obrigação é incômoda, toda obrigação é antipática. Nós não queremos chamar o voto de obrigatório, mas a escolha, inclusive, de anular o voto, votar em branco, não comparecer, ninguém vai ser preso por causa disso, nem ir à falência por causa disso, ela deriva de um compromisso com a comunidade. Homem algum é uma ilha, perdoem essa frase tão batida, e isso significa compromisso político, escolha. A luta pela democracia no Brasil levou muito tempo, teve gente que deu a sua própria vida para conseguir o direito de votar. O que tem um aspecto libertário, eu participo se quiser, eu voto se quiser, eu não quero ter nenhuma obrigação, pouco na linha de alguns que falam assim, o uso do cinto de segurança, por exemplo, não devia ser permitido. Milor Fernandes, aliás, defendia isso. Eu fumo onde eu quiser. O voto, que, repito, ele não é compulsório de maneira absoluta, ele é um compromisso com a comunidade em que você vive.
Estamos falando de um voto conquistado a duras penas, num sistema plural que devemos garantir a existência, inclusive com direito a apresentar suas propostas na televisão, no rádio, nos grandes meios de comunicação, concessão pública, para todos os partidos, todas as legendas, quantas forem. E isso significa estimular a cidadania política da nossa população. Portanto, face à maturidade do processo democrático brasileiro, ainda por se consolidar, e diante desse elemento do voto como direito e como dever, nós queremos insistir nesse argumento. É melhor manter o sistema eleitoral como ele está. O eleitor que estiver desencantado totalmente com a política, ele não comparece, se justifica, paga aquela multa irrisória e a vida segue. Agora, o nosso dever... Nós que somos agentes públicos, é exatamente estimular o voto consciente, que não seja comprado, e ele pode ser comprado tanto sendo voluntário quanto sendo obrigatório. O processo político limpo, já há o crime de captação de sufrágio, já há a ficha limpa, ou seja, vamos aperfeiçoando o processo, até que possa chegar de fato o dia onde cada cidadão livremente vai votar ou não vote, mas, por enquanto, é uma medida importante para a consolidação da democracia brasileira, ainda tão frágil. Nosso voto é não, portanto.